Olá, pessoal. Boa noite novamente. Então, eu vou desenvolver um exemplo do caderno 5 envolvendo a equação do segundo grau completa. Esse exemplo é da página 22. Eu vou explicar como é que foi feito, como é que se chegou à solução de uma equação do segundo grau, de acordo com o que está escrito lá. Vocês estão pegando a resposta pronta. Vocês precisam, então, fazer a leitura e interpretar o exemplo. Então, a primeira ideia. Eu sei que uma equação do segundo grau ela é completa e ela está na forma geral quando acontece o seguinte. Antes do igual, aqui no primeiro membro, então a gente consegue observar três termos. Um relacionado com x ao quadrado, o do meio aqui relacionado com x, e o terceiro termo é um número sem letra. São esses três termos de uma equação do segundo grau. Um relacionado com x ao quadrado, outro relacionado com x, e outro relacionado com um número sem a letra, sem a variável, sem a incógnita. Vocês podem escutar essas palavrinhas aí, tá? O x a gente pode chamar de variável, incógnita, tá? Poderia ser outra letra? Poderia. A ideia de uma letra com expoente 2 relacionada com o primeiro termo, alguma letra aparecendo aqui relacionada com o segundo termo, e o terceiro termo é um número que aparece sem a variável, sem a letra. E tem que estar igual a zero. Essa é a ideia de uma equação do segundo grau completa. A ideia dessa explicação agora, como é que a gente vai utilizar ela? Para ser uma equação do segundo grau, a gente lembra, o primeiro termo, eu estou usando o x ao quadrado aqui, então ele é o a, o número que tiver na frente multiplicando o x ao quadrado. O segundo termo, relacionado com x, a gente chama de b, multiplicando o x. O terceiro termo é um número representado pela letra C, significa que ele não tem a letra X, e tem que estar igual a zero no segundo membro, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz para desenvolver a equação do segundo grau, primeiro, a gente determina o valor do A, o valor do B, vou separar aqui com ponto e vírgula, e para terminar aqui no final, o valor do C. O que eu vou lembrar? Quando não aparece nada aqui na frente, nada, a gente pensa, se está aparecendo a letra, consideramos o número 1. Aqui é a mesma coisa, não tem nenhum número aparecendo para multiplicar a letra. Não aparece, mas a gente considera que é 1, tá, pessoal? Agora, se não tivesse a letra, nem essa letra aqui, a gente pensaria em usar, então aqui deveria ser um 0 no lugar do B. E para terminar, o valor do C aqui é um número sem a letra. Seguindo essa explicação, o valor do A é 1, a gente precisa descobrir quem são esses números, então o A é 1. O positivo e o negativo aqui não é uma coisa para se preocupar. A gente considera que o B, então, o número negativo menos é obrigado a aparecer. O B vale menos 1. E para terminar, o C é a mesma lógica, por mais que os sinais são diferentes aqui, a gente pode colocar que o C vale menos 6. Então, essa é a primeira parte. Segunda parte, a gente estudou a fórmula, então a gente precisa determinar, então, a partir de uma equação do segundo grau, a fórmula geral para a solução dela, a gente depende do delta. Esse triângulozinho abençoado que está aqui é a segunda parte. Agora sim a gente vai ter que desenvolver algum cálculo. B, o valor do B ao quadrado, menos 4, vezes o valor do A, vezes o valor do C. Essa é a segunda parte da conta. Então, eu sei que o B vale menos 1. Onde tiver número negativo, de preferência eu vou substituir ele colocando parênteses. No lugar do B, eu sei que ele vale menos 1, então menos 1 elevado ao quadrado. O menos 4 é sempre da fórmula. No livro de vocês, na leitura, tem como descobrir qual a lógica de usar esse 4, tá? Tem uma dedução para essa fórmula. Para mim, o que é importante agora, nesse momento, é a gente aplicar a solução. Como fazer essa solução? A gente vai continuar o valor do A multiplicado por 1, o valor do C, então, aqui a gente vai substituir. Já que ele é negativo, eu vou lembrar de usar o parênteses. Então, agora a gente tem uma matéria que a gente já estudou, que é potenciação envolvendo números racionais. Então, o valor do delta, esse triângulozinho aqui, 1 vezes 1, eu sei que é 1. Se eu multiplicar dois números negativos, essa ideia de multiplicar dois números negativos,
menos 1 multiplicado por menos 1. Sinais iguais na multiplicação, eu sei que é positivo. 1 vezes 1 só pode ser 1, tá? Tem que tomar cuidado para não fazer aquela soma. Então, esse resultado eu sei que é 1 positivo. O mais nem precisa aparecer, mas eu coloquei ali só para lembrar. Próximo. Jogo de sinal. Aqui não aparece, eu sei que é positivo, ó. Menos com mais na multiplicação são sinais diferentes. Então, dá negativo. Negativo com outro negativo na multiplicação, aí são sinais iguais. Vai virar positivo. Agora resolve a tabuada. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. O delta, então, 1 mais 24. O valor do delta deu 24. Aí eu sei que... Perdão, deu 25, né, professor? Então, faz uma mudança aí, né? Agora sim. O sinal de positivo, eu sei que eu somei dois números positivos, o resultado é um número positivo. O sinal de mais não precisa aparecer. O negativo é obrigado a aparecer. Eu sei que o delta é um valor positivo, ele é maior que o zero. Isso garante que a equação tem duas soluções. E elas são ainda diferentes, tá? Antes de fazer a conta, eu já tenho essa conclusão aqui, tá? Continuando, eu vou fazer mais um cálculo aqui envolvendo o delta. A ideia é de representar a raiz quadrada dele. Eu preciso determinar qual que é a raiz quadrada do 25. Qual número que eu multiplico ele vezes ele mesmo para o resultado ser 25. Então, essa raiz quadrada representada aqui depende do número 5. Se eu fazer 5 vezes 5, volta a ser 25. Agora a gente vem para a terceira parte de uma equação do segundo grau para a gente resolver ela. Primeiro foi determinar os coeficientes A, B e C. A segunda parte, determinar o valor do delta. A terceira parte é utilizar uma fórmula chamada fórmula de Bhaskara. Só que não foi o matemático Bhaskara que determinou ela, tá? Ele só ganhou a fama e a fórmula tem o nome dele, tá? X igual o valor do menos B, o coeficiente B, aqui já tem um sinal negativo. Aqui a gente vai ter que usar esse negativo novamente. Mais ou menos o resultado da raiz quadrada do delta, que a gente já fez ali. Além de desenvolver a fórmula que calcula o valor do delta, a gente calculou a raiz quadrada. A gente calcula a raiz quadrada porque vai ser utilizada aqui, tá, pessoal? E depois duas vezes o valor do A aqui embaixo. De novo, no livro de vocês, pela leitura, pelo exemplo, tem a fórmula para desenvolver essa questão. Então, não é necessário vocês estudarem agora como é feita a fórmula para resolução de uma equação de segundo grau. Nesse momento, eu estou ensinando como utilizar ela, tá? Segundo, agora vou substituir os valores que eu tenho. Se aqui é negativo, com outro negativo, eu tenho sinais... vamos lembrar disso daqui também. Aqui eu posso entender como se fosse uma multiplicação, sendo sinais iguais, virar positivo. Ou ainda eu posso usar o significado. Quando eu tenho o sinal de menos aqui fora, eu penso no significado do oposto. Qual o oposto do menos 1? Ele vai virar mais 1, tá? Então aqui vai ficar positivo por causa do jogo de sinal. Mais ou menos 5, embaixo duas vezes o valor do A, que é 1. Tá? Estão vendo ali os valores? Então, para terminar aqui, eu não posso desenvolver essa conta quando tem dois sinais aparecendo. Eu tenho que entender isso. Eu tenho que resolver a soma de um lado e a subtração do outro. Eu tenho que separar isso, então. Eu vou pensar que tem duas soluções. Vamos lá. A primeira solução, eu posso colocar aqui 1 mais 5, e embaixo 2 vezes 1, 2. A primeira solução, então, eu pensei, vou determinar ela com sinal de mais. E depois, a segunda solução, eu separei. Então, a primeira conta, que é a primeira solução, depende do sinal de mais. A segunda solução vai depender do sinal de menos. E, de novo, aqui embaixo, 2 vezes 1, 2. Eu vou separar, então, eu tenho a solução 1 e a solução 2. x1 e x2, se quiser falar dessa forma, é a correta.
Então, eu vou fazer aqui 1 mais 2, 1 mais 5 é 6. Eu vou dividir por 2, o resultado vai ser 3. A primeira solução é 3. A segunda solução depende de uma subtração. Do 1 não tem como tirar 5, vai ficar devendo 4. E agora eu vou dividir por 2. Eu tenho um número negativo, vou dividir ele por 2. Vamos lembrar aqui, sinais diferentes na divisão, o resultado é negativo. Mas eu posso pensar também, divisão por 2, qual que é metade do menos 4? Menos 2. Resumindo, eu consegui achar duas soluções diferentes? Então, é uma ideia certa, a gente concluiu corretamente. Então, eu posso escrever essa solução dessa forma. A primeira solução que a gente encontrou, então, é o 3. A segunda solução é o menos 2. Esse S maiúsculo aqui que eu estou colocando assim, significa S de solução, conjunto solução. Tá bom? Eu espero ter ajudado, pessoal. Muito obrigado.